Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nossos irmãos e irmãs também, que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nessa segunda-feira da segunda semana da Quaresma, esse tempo bonito, quaresmal, que todos nós estamos, esse itinerário penitencial que nós estamos vivenciando, a Igreja vai nos colocando, vai nos trazendo a liturgia da palavra para provocar o nosso coração cada vez mais a correspondência ao amor de Deus. Vai nos colocando, vai nos provocando para que cada vez mais o nosso coração vá se adequando, se igualando ao coração do nosso Deus, porque nós somos chamados a uma vida de imitação a Jesus Cristo. E a primeira leitura, nós ouvimos do profeta, da profecia de Daniel, esse belíssimo trecho, do qual ele, como profeta, como homem de Deus, se coloca diante de Deus, suplicando a misericórdia de Deus, reconhecendo que o povo que se desviou da vontade de Deus, um povo marcado pela rebeldia, vive a desobediência à palavra de Deus, preferem colocarem a sua vida em direção ao pecado do que em direção à vontade de Deus. E Daniel, como homem de Deus, consegue fazer essa leitura, de reconhecer que mesmo diante da infidelidade do povo, mesmo diante da rebeldia do povo, Deus permanece fiel ao seu povo. Mesmo o povo preferindo caminhar em direção ao pecado do que em direção à vontade de Deus, mesmo fazendo um caminho totalmente inverso ao indicado por Deus, porque Deus indica e sempre indica a nós a via da santidade, o caminho da santidade, o caminho da imitação de Cristo, e o povo rebelde, um povo que deixou-se levar pelos outros caminhos, sobretudo pela rebeldia, pela oposição à vontade de Deus, porque o rebelde é aquele que se faz opositor à vontade de Deus, aquele que nega encaminhar na vontade de Deus. E o profeta Daniel, como nós ouvimos no início, eu te suplico, Senhor, suplica o perdão, suplica a misericórdia de Deus. E o bonito, porque Daniel, mesmo diante das infidelidades, do pecado do povo, ele não tem medo de reconhecer diante de Deus o pecado. Não tem medo de reconhecer diante de Deus a miséria que o povo estava encarando, a miséria que o povo tinha enfrentado, porque se desviaram da vontade de Deus. E ele suplica, Senhor, só nos basta ter vergonha no rosto. Em outras palavras, vergonha na cara. Só nos basta ter vergonha na cara, tamanha a nossa infidelidade. Mas perdão, Senhor, misericórdia, Senhor, porque nós nos afastamos, nós nos desviamos. Vejam, amados irmãos e irmãs, a coragem, a humildade de se reconhecer e de se acusar pecadores diante de Deus está centrada na benevolência de Deus e na justiça do Pai.
A confiança maior de Daniel está não no pecado do povo, mas na benevolência, no amor misericordioso de Deus. Por isso que ele tem essa coragem, essa humildade de rasgar o seu coração diante de Deus e com o coração contrito, o coração machucado, porque é o coração ferido pelo pecado. Reconhece que só no Senhor, só na misericórdia pode encontrar consolo, pode encontrar cura, pode encontrar perdão. Para nos ensinar que nós também somos pecadores, mas não somente devemos nos reconhecer pecadores, mas ter a humildade de nos acusar como pecadores diante de Deus, ter a humildade de nos colocarmos diante do Pai das misericórdias, como filhos que somos dele, acusando a nós mesmos dos nossos pecados, sobretudo diante do sacerdote, no sacramento da confissão, no sacramento da reconciliação. Eu digo isso porque muitas vezes nós queremos enganar a nós mesmos, ou enganar a Deus, e não nos colocamos diante dele, diante do amor misericordioso do Senhor, com o nosso coração realmente dilacerado de arrependimento, dilacerado pelo pecado que muitas vezes nós cometemos, dilacerado pela rebeldia, porque muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor usando as nossas máscaras de pessoas boas, de pessoas que não têm tantos pecados assim. Mas vejam, amados irmãos, muito maior que o pecado, que o nosso pecado, que a nossa infidelidade, é esse amor do Senhor por nós, é essa misericórdia do Senhor por cada um de nós, e como filhos, nós não podemos ter medo de mascarar as nossas fraquezas diante do Senhor, porque assim como um médico, que não pode remediar o seu paciente, quando ele desconhece os sintomas, Deus também não pode perdoar, Deus também não pode curar, Deus não pode perdoar aquilo que Ele desconhece, aquilo que nós não apresentamos a Ele. Muitas vezes nós não somos mergulhados nesse mar da infinita misericórdia de Deus na nossa vida, nós não somos lavados na infinita misericórdia do Senhor, porque nós não temos a humildade de apresentar a Ele aquilo que está ferido dentro de nós. Nós não temos a humildade de rasgar o nosso coração diante do nosso Pai. Nós não temos a humildade e a coragem de pecar nós temos. O orgulho de pecar nós temos, mas a humildade de rasgar o nosso coração diante do amor misericordioso nós não temos. E aí nós não somos lavados, nós não fazemos essa experiência filial profunda dentro de nós, porque nós não temos a humildade de apresentar a Ele. Nós preferimos esconder, achar que vamos enganar a nós mesmos, ou muito menos enganar a Deus. O que essa primeira leitura pelo Daniel nos provoca hoje, é ter essa confiança muito maior que nós, a misericórdia de Deus. Para que, se apresentando a Ele, para que rasgando o nosso coração diante do Pai das misericórdias, nós seremos purificados, nós sejamos curados, nós sejamos perdoados por este amor que quer nos perdoar. Repito, o médico só pode dar o remédio quando ele conhece os sintomas, quando o paciente diz a ele o que ele está sentindo. Deus também só pode nos alcançar e chegar com o seu amor no mais profundo dos nossos corações, quando nós temos a humildade de nomear a Ele, de dizer a Ele, de nos acusar diante dEle aquilo que são os nossos pecados, as nossas maldades, aquelas feridas, aquelas malícias enraizadas dentro de nós. Eu digo isso, amados irmãos e irmãs, porque com muito pesar, às vezes, quando eu como padre no confessionário, as pessoas chegam com situações tão genéricas na confissão. Padre, 10 anos que eu não me confesso, por exemplo. Que bom, minha filha, bem-vindo, bem-vinda ao confessionário. Então rasga o seu coração diante de Deus. Padre, nesses 10 anos eu pisei somente nas formigas. Que bom. Mais alguma coisa? Não, padre, só isso mesmo.
Faz 10 anos que você não confessa? Sim, padre, 10 anos que eu me confesso. Estou dando um exemplo bem genérico, tá? E quais são os outros pecados que você cometeu nesses 10 anos, além de pisar numa formiga? Padre, aqueles pecadinhos do dia a dia. Sim. E quais são os pecados do dia a dia? Aquele que a gente comete. Falei, a gente não, que você comete. Não, padre, é aqueles lá que o senhor sabe. A pessoa, claro, pelo tempo que não se confessa, por tudo isso, a gente entende. Estou dando um exemplo genérico para nós percebermos que às vezes nós vamos nos colocando diante de Deus sem rasgar o nosso coração. Porque temos medo do amor de Deus, porque temos medo de Deus nos curar de verdade, porque nós somos apegados à vida velha. Quando nós vamos nos escondendo de Deus, porque eu estou tão apegado à minha vida velha, que eu me confesso de modo genérico para cumprir o preceito, e de fato eu não quero que o Senhor me perdoe, que o Senhor me converta, melhor dizendo. Eu não quero que o Senhor arranque da raiz aquele pecado, aquele vício. Então, genericamente, eu me confesso para aliviar a minha consciência, para que eu possa comungar, para que eu possa cumprir o preceito da quaresma, que eu devo me confessar, mas no fundo, eu não quero, eu não desejo a verdadeira conversão que o Senhor quer gerar em mim. E Daniel usa essa ousadia. Eu te suplico, Senhor, a tua misericórdia, porque só o Senhor pode arrancar essa rebeldia dentro do meu coração, dentro do coração do povo, que nos faz desviar da tua presença. Vejam, amados irmãos, que bonito, o Senhor está nos dando a receita hoje de uma vida nova, de um coração novo. Somente pedir perdão a Ele, com sinceridade. Como diz o Papa Francisco, dizia, e cansou de dizer isso no ano da misericórdia, Deus não se cansa de perdoar, nós que nos cansamos de pedir perdão a Ele. O Senhor está nos dando hoje, nessa segunda-feira, da segunda semana, a receita de um coração novo, é cultivar um coração arrependido, é cultivar um coração contrito diante dEle, para que nós possamos aprender a nos confessar diante da misericórdia do Senhor, não de modo genérico, os meus pecados, não, se acusar, padre, eu fiz isso, eu fiz, mas eu não quero mais fazer, eu quero sair, eu quero estender as minhas mãos ao Pai, para que Ele me levante, para que Ele me dê vida de novo, assim como Ele deu vida ao filho pródigo, quando ele voltou. Eu quero esse anel da dignidade filial, eu quero de novo as roupas novas, as roupas do filho, eu quero assumir a condição filial. Amados irmãos, é isso que a quaresma quer nos provocar, é isso que a misericórdia do Senhor quer nos chamar de volta a essa comunhão, mas não brincando com a misericórdia, mas deixando que a misericórdia nos transforme. Repito, nós nos confessamos muitas vezes de modo genérico, porque nós não queremos a mudança de vida que Deus quer fazer em nós. Porque nós estamos apegados aos nossos vícios. Nós somos apegados ao jeito velho de ser. Nós somos apegados à mentalidade mundana que nós trazemos dentro de nós. Então nós buscamos nos confessar para cumprir o preceito, para poder comungar, para poder isso. A confissão tem que ser esse coração rasgado, esse coração contrito, esse coração que ofendeu aquele que é a razão do nosso viver, esse coração que quer sempre voltar, porque o Pai é misericordioso, porque o Pai é bondoso. Que bonito, que lindo esse salmo que nós cantamos. Cadê ele? Aqui. O Senhor não nos trata como exige as nossas faltas, é esse Deus. É nessa esperança que nós nos colocamos. Eu não estou mostrando aqui para nós um Deus acusador, não. Eu estou dizendo para nós que Deus, Ele não nos trata como exigem as nossas faltas. Sendo assim, nós não precisamos ter medo de rasgar o nosso coração, de colocar as nossas faltas na frente dEle, para que sejamos perdoados, para que sejamos curados, para que sejamos restaurados na vida nova que Ele quer nos dar. Por que nós passamos de quaresma em quaresma e não mudamos de vida? Porque nós estamos apegados e pedimos perdão de modo genérico. De modo genérico a Deus. Portanto,
Deus não nos trata como exigem as nossas faltas. Não nos trata. Porque Ele quer sempre nos amar. Quer sempre nos perdoar. Porque Ele é misericordioso. E nós somos filhos do Pai das misericórdias. Fica a tarefinha para todos nós, para mim também. Que na nossa próxima confissão, tenhamos a humildade de rasgar, fazer essa experiência, de rasgar o nosso coração diante do Padre. Diante de Deus. Aqui está Deus, as minhas faltas, aquilo que é mais apegado dentro de mim, aquilo que eu assumi quase como uma identidade minha, aquilo que está impresso no meu caráter, que não deveria estar, mas eu quero colocar aqui, porque eu quero a vida nova. O Senhor me prometeu que se eu tivesse um coração arrependido, o Senhor iria me perdoar, e o Senhor iria me libertar com o teu perdão. E eu estou aqui. Eu quero o perdão que é tudo, mas sobretudo eu quero a libertação daquilo que está amarrado dentro de mim, porque eu quero ressuscitar contigo para a vida nova que o Senhor tem para fazer para mim, porque eu não sei se eu terei uma outra quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.